nossa aula. Ok. Então, na nossa aula de história, nós vamos falar sobre esses patrimônios culturais brasileiros. A gente já viu alguns semana passada, né? E hoje é apenas uma complementação do que a gente viu lá semana passada. Eu não sei se vocês sabem, galera, mas a nossa lei maior, né? A lei brasileira é chamada de Constituição, ó aqui em cima, Constituição Federal. Brasileira. Na Constituição Brasileira existe um artigo, que é o 216, que fala sobre esses patrimônios naturais e culturais. E essa lei diz que um patrimônio, para ser considerado patrimônio brasileiro, esse patrimônio, tanto o material quanto o imaterial, precisa ser inventariado ou tombado. Lembra que nós discutimos até o que era tombar um patrimônio semana passada? Tombar um patrimônio não é destruir ele, não. É fazer um registro, né, desse material, desse patrimônio para a sociedade. Então, a Constituição diz que os patrimônios devem ser tombados ou inventariados. Inventariar um patrimônio também é fazer um documento detalhado, tipo, escrever detalhadamente como é ou o que tem nesse patrimônio, tá? E o que seria um patrimônio? O que pode ser um patrimônio brasileiro? Isso aqui, ó, as formas de expressão de um povo. As formas de expressão de um povo é um patrimônio cultural. Aí eu pergunto para você, as formas de expressão é um patrimônio cultural material ou imaterial? É a pergunta. As formas Não sei. Não. A número 1 aqui, ó. As formas de expressão de um povo, ou do nosso povo. É um patrimônio material, cultural, imaterial ou material? Imaterial. Imaterial. Muito bem, porque a gente não pode pegar, né? A gente não pode pegar. Tópico 2. Também pode ser considerado um patrimônio os modos de criar, fazer e viver. Isso aqui é material ou imaterial? Imaterial. Imaterial também. Outro item. Imaterial. Outro item aqui. As criações científicas, artísticas e tecnológicas. É que tipo de patrimônio? Material. Imaterial. Material? Ah, é material. São as criações. Tanto faz. Aqui os dois. Entre os dois também. Tem criações científicas que não tem como você segurar ou guardar. E artísticas do mesmo jeito. Por exemplo, música. A música, ela é uma criação artística e material. Mas tem também o quadro, ou pintado por um artista, que pode ser material. Então, aqui é bem relativo, né? Contempla os dois. Então, todas as obras, objetos, documentos, construções, espaços destinados a manifestações artísticos, culturais, tudo isso aqui, galera, pode ser considerado um patrimônio brasileiro, tá bom? Outra coisa que pode ser considerado conjuntos urbanos ou sítios históricos, paisagísticos, artísticos, arqueológicos, paleontológicos, ecológicos e científicos. Todos esses espaços podem ser considerados patrimônios brasileiros. No Brasil, quem cuida dos patrimônios é esse órgão aqui, ó. Como é que lê essa palavra aí? IFAM. Isso, o IPAM, que significa o quê? Leia para mim aí. Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Isso. Esse Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ele foi criado em 1973. Tá errado aqui, viu, galera? 1937, eu errei. No seu livro, na página 80, no quadro Você Sabia, tem a data correta. Eu que digitei o contrário. É 1937. Foi criado em 1937 por Getúlio Vargas, né? O então presidente do Brasil. Peraí, deixa eu interromper aqui e corrigir logo essa data aqui, galera. Então, o IPAM, que foi criado por Getúlio Vargas, ele tem alguns objetivos. Quando foi criado o IPAM por Getúlio Vargas, ele criou o IPAM com alguns objetivos. Primeiro, galera, ele queria que os
patrimônios brasileiros fossem preservados, né? A primeira coisa que ele queria era isso, que os patrimônios brasileiros fossem preservados. E além de preservados, galera, ele queria que esses patrimônios fossem monitorados constantemente. O que seria monitorar um patrimônio? Por exemplo, seria... Já corrigi aqui, galera. Corrigi. Mandar no patrimônio? Ele queria que esses patrimônios fossem vigiados, né? A palavra não é vigiados. O seu livro diz aí que eles fossem monitorados. O que é monitorar um patrimônio? Fala aí, o que vocês acham que é isso? Monitorar, eu acho que é guiar, proteger o patrimônio. Proteger o patrimônio? Alguém tem uma outra ideia aí do que é monitorar um patrimônio? Cuidar? Cuidar de um patrimônio. Monitorar e ficar olhando sempre, né? É tipo assim, ó, Pedro, sua mãe sai e fala assim, Pedro, cuida do seu irmãozinho. Você vai cuidar do seu irmãozinho trancado no quarto e deixar ele lá sozinho no outro quarto? Não. Não, você vai monitorar de vez em quando. Você vai lá, passa o olho para ver se ele já acordou, se tá chorando. Não é assim? Então, do mesmo jeito, quando o IPAM foi criado, as pessoas que trabalham no IPAM, elas eram destinadas a estar sempre indo nesses patrimônios, olhando para ver se eles estão deteriorados ou precisando de restauração, se tem alguém que está estragando o patrimônio natural ou cortando as árvores ou alguma coisa desse tipo. Inclusive, o IPAM, aqui no Brasil, ele toma conta até dos patrimônios que a Unesco considerou patrimônio nacional, mas fica aqui no Brasil. Tudo isso é o IPAM que faz. Ele vai lá, vigia, se precisar de restauração, ele paga as pessoas para restaurar. Enfim, então o IPAM é o órgão que cuida dos patrimônios aqui no Brasil, tá bom? Vocês estão vendo aqui nessa imagem que tem um título interessante, que até agora eu não entendi o que esse título quer dizer com a situação. São abridores de letras no Pará. Os abridores de letra no Pará está falando de um grupo de homens e mulheres, né? Um grupo de artistas, como vocês estão vendo aqui a imagem desse homenzinho, mas pode ser mulher também. São grupos de artistas que fazem estampas de nomes nos barcos do Pará. Você está vendo esse cara aí? Isso aí é um barco. Ele está escrevendo o nome do barco. Dá para ver aí a palavra Eduardo. Eduardo. Isso. Então, esse hábito, essa cultura de pintar nomes nos barcos foi tomado como um patrimônio brasileiro. Só que esse patrimônio ele é restrito a alguns lugares do Brasil. Não é todo lugar que tem essa cultura, né? Eu estava até assistindo... A Bahia tem? Na Bahia, não. Na Bahia não tem. Mais lá para o norte. Por exemplo, Tocantins, Belém, Pará, né? Onde tem rios com uma quantidade muito grande. Eu estava até vendo uma reportagem de um cara esses dias. Ele é um abridor de letra no Pará, né? Falar igual ele, aqui dá o título, um abridor de letra. Esse artista, ele falava assim, que como os barcos transportavam coisas ilegalmente, igual às vezes animais ilegais, ou plantas ilegais, ou madeira ilegal, que ele falava que durante o barco chegava carregado dessas coisas ilegais, né? E tinha uma fiscalização para prender esses barcos. E aí, à noite mesmo, ele já apagava o nome do barco e colocava outro nome no barco. E aí a fiscalização não tinha como saber se aquele barco era o mesmo ou se era outro, porque o nome era diferente. Então, essa prática aqui, ó, de pintar os nomes nos barcos, recebeu esse nome, abridores de letras, e é comum na região norte do Brasil, onde homens e mulheres, artistas, pintam e enfeitam os nomes dos barcos. Tem várias imagens na internet, eu só peguei essa daí. No seu livro tem até uma do barco Jandira, né? Olha, outro patrimônio brasileiro, galera. Vocês estão vendo esse instrumento aqui? Qual o nome dele? Olha aí. Viola de coxo. Viola de coxo. Isso. A viola de coxo, galera, é um instrumento tradicional brasileiro. Olha como ela é esquisita. Ela é toda feita na madeira. Tá vendo aqui? Tem só esse trequinho aqui, as cordinhas. Tá vendo aqui as cordinhas? Sim.
Não tem um buraco no meio, igual o violão comum que a gente conhece. Violão. E isso aqui é inclinado, ó. É descido, né? Tem aqui os lugarzinhos onde aperta as cordinhas. Viola de Tia, coxo. Oi. É tipo um violão, né, tia? Tipo um violão, mas o nome é viola de coxo. Fala, Sol. eu sempre quis saber pra que funciona esse buraquinho no violão. Ó, o violão, que não é o caso desse aqui, é para dar o acústico. O acústico é aquele som, o som distinto do violão. Mas essa viola de coxo aqui, ela não tem aquele buraquinho. Então, ela não produz aquele som acústico, né? Que é comum em instrumentos de corda, tá bom? Esse violão aqui, esse instrumento de corda aqui que vocês estão vendo, ele é muito comum na região ali do estado do Mato Grosso do Sul. É uma tradição local, tá bom, galera? É uma tradição local. Esse instrumento ele é usado em culturas, em festividades religiosas e festas populares da região. Tem até uma dança muito comum de lá, que é a dança do cururu. Não é dança do sapo, viu, galera? Não é a dança do sapo cururu. É a dança do cururu. E a dança do siriri, que são manifestações culturais da região. Igual aqui pra gente é o forró no São João, o carnaval. Para eles é o siriri e o cururu. Essas manifestações tradicionais lá da região, tá bom? Essa viola é tocada lá. Ela é feita totalmente à mão, então ela é um material artesanal feito à mão. Não existem fábricas que fazem ela aí não, tá bom? No entanto, galera, como eu disse para vocês, se uma cultura como essa não for passada de geração em geração, ela pode desaparecer. E é o mesmo caso desse instrumento aqui, ó. Se as pessoas que sabem fazer, os artesãos que sabem fazer, não ensinarem a nova geração, a cultura pode sumir. Por isso que foi tombada como um patrimônio, entendeu? Para que seja incentivada a confecção desse material e que outras pessoas aprendam a usar. Depois que criaram a guitarra e o violão, esse instrumento aqui, por exemplo, ele passou um grande perigo de desaparecer. Tá bom? Mas ele é um item, um instrumento valorizado e preservado pelo Brasil, beleza? Aqui nessa imagem, ela mesma, vocês estão vendo falar das Marias Fumaças, né? Marias Fumaças, galera, são o nome dos trens a vapor que existiram aqui no Brasil. Lá no início do século XX, começou, por causa da grande produção de café no Brasil, era necessário transportar esse café para outros lugares. E como o transporte era só de animais, era mais difícil, eles trouxeram lá da Inglaterra uns trenzinhos a vapor. Claro que não foi esse, porque esse aqui é bem moderno. Mas Aquele trem que faz tchu-tchu. a vapor. Olha aqui, ó o vapor, né? Tem aqui um caldeirão onde ele colocava a lenha, onde saía o vapor e fazia todo o maquinário funcionar e era transportado aqui, né, as mercadorias, como principalmente na época o café. Lá em São Paulo tem uma linha desse trem aí, ó. A primeira linha, onde anda o trem, galera, é chamada de ferrovia, né? A primeira ferrovia no Brasil, na página 83 do seu livro, diz que ela foi inaugurada em 1854. E ela tinha 14 quilômetros de extensão e ligava o porto de Mauá, na capital do Rio de Janeiro. 14 quilômetros é daqui no porto, mais ou menos, galera. Então, era pouco percurso, né? Mas era importante, porque passava pela Serra de Petrópolis, um lugar de difícil acesso para os animais passarem, beleza? Então, essa primeira malinha, a ferrovia aí, o primeiro trenzinho a fumaça no Brasil fez uma grande diferença. Em 1858 foi feita a segunda ferrovia, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, a Maria Fumaça de antigamente, galera, ó, essa aqui foi de Guarulhos, São Paulo, tá vendo? Em 1858 foi feita a segunda ferrovia no Brasil, tá? Essa daí já era bem maior, ela ligava a região de 5 Pontas de Recife até o Cabo de Agostinho, no Pernambuco. No total de 31 quilômetros de ferrovia, tá bom? Deixa eu ver o que mais.
Depois nós tivemos outras. Aqui mesmo fala de outras ferrovias. Ferrovia da Lapa, no Paraná, a Estrada de Ferro de Maria Vitória, Minas, no Espírito Santo, no ano de 1940, a Estação Ferroviária de Pedro Nolasco, no ano de 1988. Por que que essas ferrovias foram tombadas como patrimônio histórico brasileiro? Porque ela conta a origem da história do Brasil, da época da grande produção de café. Ainda hoje, vou falar igual os meninos falaram aí, existem trens, mas não são mais a vapor. Tá? Os trens a vapor hoje são mais restritos a passeios turísticos e não mais para trabalhar como era antigamente quando eles foi criado aqui, que eles transportavam os grãos, né? Hoje em dia mais restrito a passeios turísticos. E deve ser preservado, né? A IPAM preserva esse patrimônio, incentiva essas viagens nos trem Maria Fumaça para que a geração igual vocês, né? A geração atual e a geração futura conheçam o nosso passado, beleza? Tem várias estações lá. E uma outra coisa que também é tombado pelos patrimônios, galera, são os centros históricos ou os conjuntos urbanos que fazem parte da história antiga do Brasil. Vocês estão vendo aqui na imagem o centro histórico, o mesmo que está no seu livro aí, de São Luís do Maranhão, tá? Ela foi fundada no ano de 1612, então é super antiga. Olha aqui algumas partes que vocês estão vendo aqui, ó. Aqui é o mapa geral, aqui é algumas fotos do centro histórico, essas três aqui. E aqui uma visão, né, do São Luís moderno, da área moderna da cidade. Que a cidade modernizou, cresceu, mas o centro histórico não foi destruído. Por quê? Porque precisava contar a história do povo naquela época. E se a gente quiser saber sobre isso aqui, para vocês terem ideia, tem até faculdade que preserva essas histórias. Tem pessoas que estudam exclusivamente para manter vivo essa história aqui, ó, porque senão ela deixa de existir. E o IPAM, ele é responsável por preservar e cuidar de cada um desses detalhes aí da nossa história e da nossa cultura. Não dá tempo, galera, eu chegar aqui e falar para vocês de todos os centros históricos que existem no Brasil. Esse de São Luís aí é apenas um exemplo, tá? Um exemplo. Do mesmo jeito que não dá tempo a gente chegar aqui e especificar cada locomotiva que teve no Brasil ou cada ferrovia. A gente dá apenas um exemplo para que vocês tenham noção de que nós temos muita coisa que não pode ser deixada de lado, porque se for deixada de lado, vai deixar de existir. E nós, brasileiros, pereceremos com a falta do conhecimento da nossa cultura, né? Nossa cultura também se esvai. Então, é por isso que vocês, estudantes do 5º ano, têm estudado sobre os patrimônios mundiais e agora locais, para que isso seja preservado, mantido e valorizado por vocês mesmos. Então, toda vez que vocês passarem perto de uma casinha ou de algo antigo, vocês não desprezem, né? Falam assim, olha, tem que preservar. Toda vez que vocês verem os avós de vocês ou bisavós fazendo coisas que não é comum hoje em dia, você fala, olha, isso aí faz parte da cultura, tem que preservar, né? Deixa eu aprender para ver se eu consigo preservar. Então, eu espero que, ao estudar o capítulo dessa unidade, vocês tenham desenvolvido esse senso de valorização aos patrimônios materiais, seja ele o imaterial ou o cultural material ou o cultural imaterial, e também